Muito bem-vindos ao Cinema Grill, seu rodízio semanal de filmes. Eu sou Gabriel Reis, sou o host desse podcast e eu vou te contar o que eu assisti aí na semana, nosso segundo episódio de 2023. E no nosso cardápio nós temos Acapulco e Chocolate Sabor de Plástico. Os filmes que eu estarei falando então é o After Sun, um filme indie aí de 2022, e também o Crimes do Futuro, o filme, né, que foi o nosso primeiro lugar aí do ano passado e eu resolvi assistir novamente, que é um filme do Cronenberg também de 2022. Antes de começar, só lembrar, né, para você nos seguir nas redes sociais, no Instagram, @cinemagril. Temos também, né, o e-mail podcastcinegril@gmail.com, onde você pode mandar e-mails, né, conversar comigo a respeito dos episódios, recomendação de filme, né, que você possa ter para mim. Enfim, o que você quiser mandar, você pode mandar por esse e-mail. Além disso, a lista de filmes que eu tô assistindo ao longo do ano, ela fica na descrição do episódio, então isso você pode encontrar, você clica lá, vai ter a lista separada por ano, né? E depois é só colocar em ordem de entrada na lista, que daí você vai vendo o que eu tô assistindo em ordem, porque eu não faço podcast, né, de todos os filmes que eu assisto, porque tem alguns que eu não gosto, ou não sinto assim que tenha tanta coisa para ser comentado. E além disso, né, uma recomendação aí do grande Daniel Saura, que é um ouvinte nosso aí, meu amigo. Já faz um tempo que eu deixo na descrição do episódio os minutos quando começa cada filme que eu vou falar. Por exemplo, se tem algum episódio que tem 3 filmes, às vezes você quer escutar, né, o filme que está no meio, não quer escutar os outros, eu deixo na descrição do episódio o momento, né, em quantos minutos que vai começar o outro filme. Então você pode, se tiver dúvida ali, eu só quero ouvir sobre o Crimes do Futuro, você vai na descrição desse episódio e eu vou ter colocado o minuto e o segundo que você tem que colocar para só assistir essa parte. Então você não é obrigado a ver o episódio todo, né? Se você quer ver só um detalhe ali que eu falei, por exemplo, dos Vingadores Ultimato, do último episódio, ou só do Ruído Branco, por exemplo, e você pode então ir na descrição do episódio porque tá lá. Eu acabei não falando, né? E o Daniel deu essa dica aí, então obrigado, Daniel, para eu começar a comentar para vocês saberem, então, que se vocês quiserem ver algum filme específico que eu tô falando, eles vão estar ali descritos na descrição do episódio, valeu? Então, vamos começar aí, 12º episódio desse nosso podcast, After Sun e Crimes do Futuro. I love you. Love you. Why don't you go over and introduce yourself? Dad, they're like kids. Why don't you go over and introduce yourself? Sophie, they're like old. Think you'll ever move back to Scotland? No. Why? There's this feeling, once you leave where you're from, that you don't totally belong there again. You okay through there? Don't you ever feel like tired and down and feels like your bones don't work, like you're sinking? We're here to have a good time, eh? You know, I want you to know that you can talk to me about anything as you get older, you know? Done it all and you can too. Wish we could have stayed for longer. Me too. Então, After Sun é um filme de 2022, de 1h42, da diretora Charlotte Wells, estrelado por Paul Mescal e a Frankie Coro.
Então esse filme é um filme que eu assisti na MUBI. Tem também nesse momento, né, que eu tô gravando aí, que é dia 8 de janeiro, tem na MUBI e tem no Cine Passeio também, caso vocês queiram assistir presencialmente, né, aqui em Curitiba. E eu assisti, né, eu tava curioso a respeito desse filme, né, então quando saiu na MUBI eu já assisti, porque é um filme que foi muito bem falado, então um filme que falaram que foi muito, muito bom por pessoas ali que eu gosto e confio assim no gosto, então eu tava bem curioso para assistir o filme. Então uma sinopse do filme é a seguinte: existe essa mulher chamada Sophie, que é mais velha, tá ao redor dos seus 30 anos, e ela encontra uma fita de VHS de uma viagem antiga, de 20 anos atrás, que ela fez com seu pai, né, pela Turquia. E através dessas memórias, do que ela lembra, das gravações e da imaginação dela, ela começa a preencher a história, né, do seu pai, e de perceber algumas coisas que ela não tinha percebido quando era mais nova, numa tentativa de reconciliação com ele depois de mais velho, tá? Esse filme, caso você goste desse tipo de história, às vezes mais minimalista, que foca bem na relação, né, entre familiares, né, e nesse caso um pai e uma filha, é um filme que eu acredito que você vai gostar, tá? Ele tem essa característica mais pessoal, tá? Caso você só para um filme que tenha muitos eventos, coisas diferentes acontecendo, você definitivamente não vai gostar, porque ele tem uma velocidade muito menor, sabe? Então é uma coisa muito mais intimista, um filme muito mais minimalista, tá? Antecipando, inicialmente quando eu terminei de ver eu não adorei, mas agora pensando mais sobre o filme, quando eu tava fazendo a pauta desse filme, eu percebi que eu gostei sim do filme, que ele tem várias qualidades e ele te faz pensar muito sobre a sua infância, sobre como que você cria a visão dos seus pais, né, ou de pessoas próximas de você de uma maneira muito legal, assim. Então o filme que foi a estreia dessa diretora, né, no longa-metragem, e que eu acho que ela fez uma excelente marca. Então caso você tenha interesse, vá lá, assiste, vai no Cine Passeio, vai no MUBI, assiste esse filme e depois retorna aqui que eu vou contar então detalhes da história e vou comentar o que eu achei do filme, o que o filme me fez refletir. Então no filme, né, então a gente tem a Sophie, que é a principal, né, e ela tá assistindo, né, a fita de gravação dessa viagem que ela fez com seu pai, que é o Callum, tá? Nessa viagem ela tem apenas 11 anos e ele tem 30, então ele é jovem também, né? Isso fica bem claro pelo ator mesmo que eles escolheram, que tem ali 26 anos, se eu não me engano, então é um piá, né? Um cara bem novo mesmo, né? E essas filmagens são filmagens caseiras da viagem que eles fizeram na Turquia durante o feriado, tá? Os pais da Sophie, eles são separados e o Callum, pai dela, não vive na mesma cidade que ela, né? Então eles não têm a oportunidade de conviver com frequência junto, isso fica bem claro ao longo das cenas do filme, tá? E além disso, dá pra perceber que eles são mais aqueles tipos de pai, o Callum é mais aquele pai estilo amigão, assim, dela, né? Então eles são bem próximos, falam de vários assuntos, assim, é uma coisa bem interessante essa relação dos dois. Só que por um lado, né, a filmagem ela foca bem na parte divertida da viagem, né, deles mergulhando, deles passeando. Quando sai da filmagem e acontece as cenas entre si ali que ela não tá filmando, né, a gente percebe de uma forma bem sutil que o pai dela tá sofrendo. De alguma maneira, ele tá tendo alguns tipos de dificuldade, né? Uma que fica clara inicialmente é uma dificuldade financeira, né? Tanto que ele se justifica que não conseguiu pegar um quarto com 2 camas. Dá pra ver que ele tentou o máximo ali de fazer uma coisa legal pra ela, mas ainda assim ele se sente culpado porque tá passando por dificuldades financeiras e não consegue, às vezes, pagar algo que ele gostaria de pagar para ela, né? Além disso, através da conversa deles, a gente percebe que ele teve uma desilusão amorosa recentemente, né? E a gente percebe de uma forma bem sutil, e aqui foi uma qualidade do filme, assim, um traço da diretora, né, que ela quis passar. A gente percebe que ele tá de certa forma deprimido, né? A gente percebe que ele carregou com ele vários livros de autoajuda, tai chi, ele fica praticando e ele tá no momento de reabilitação mental, assim, a gente percebe, né, que ele
quer estar ali como pai e amigo, ele quer aproveitar a viagem, mas ele também está tendo essa dificuldade de se manter mentalmente saudável com toda a situação que ele está passando, né? Talvez essa situação de que ele se sentiu um pouco alheio em relação à filha, essa situação dele estar em dificuldade financeira, ele saiu, ele comenta que ele tá meio que sem rumo, assim, né? Você dá para sentir isso indiretamente através das conversas dele. Isso aumenta ainda mais quando chega durante a viagem o aniversário dele, né? E isso gera uma discussão dos dois, é até uma cena bem interessante em que eles vão no karaokê, né? A menina, e eles têm uma música deles que eles sempre cantam e ele se nega aí e deixa a menina cantando sozinha, né? Quando isso acontece, eles têm uma discussão, ele acaba voltando pro quarto e exagera na bebida e acaba trancando a filha para fora do quarto, em que ela consegue entrar depois lá conseguindo a chave com o recepcionista. No dia seguinte, ele fica aquele clima meio estranho, mas eles acabam se reconciliando, né? Ele fala pra ela que eles têm que conversar sobre tudo, ele pede desculpa, né, por ter agido daquela maneira no dia anterior, né? E a viagem acaba aí, né? Então eles terminam esse feriado, ele deixa ela no aeroporto, né? E filma ela indo embora ali através da câmera, da lente e através do VHS que a gente tá vendo a adulta Sophie assistindo aquilo, e de uma forma simbólica que vai aparecendo ao longo do filme. Inicialmente no filme existe uma festa, uma rave, alguma coisa assim. Eles estão separados, a adulta Sophie e o Callum com 30 anos de idade. E ao longo do filme eles vão se aproximando e eles se abraçam no final do filme nessas cenas em paralelo que vai fazendo ao longo do filme, né? De uma maneira, de certa forma, como se eles se reconciliaram, né? A Sophie adulta se reconciliou com o pai através das filmagens, né? Vendo que ele tentou o máximo dele de fazer uma viagem legal, apesar dele não estar num estado mental muito bom. E além disso, quando acaba, né, a parte final do filme, então ele dá tchau pra filha ali no aeroporto, filma ela e dá tchau, ele desliga a câmera e ele vira as costas e entra nessa rave, então entra nessa festa, ele abre as portas e de uma maneira, né, mais simbólica entra nessa festa, e não fica claro, né, o que será que ele entrou nessa festa, será que ele morreu, será que ele se afastou da Sophie, e essa tentativa de assistir essas fitas é tentar se reconciliar com o pai que ela nunca mais viu, a gente não fica muito claro, mas o que fica claro é que existiu algum tipo de ruptura depois dessa viagem, e o filme acaba aí. Então esse é o primeiro filme, né, o primeiro longa-metragem dessa diretora escocesa, que é a Charlotte Wells. Ela tem 3 curtas-metragens registrados no IMDb previamente, né? E eu achei que ela teve um excelente começo, assim, esse filme é bem interessante, esse traço que ela trouxe pro filme, né? Dá pra perceber que provavelmente tem algumas coisas autobiográficas ali, né? Que ela conta nessa história dessa viagem de uma filha com o pai. E essa questão dos primeiros filmes, né, dos diretores, eu acho sempre interessante porque se você for ver, né, até grandes diretores que a gente tem, né, eles sempre começam, né, obviamente de uma maneira pequena, né, sempre começam com filmes de baixo orçamento, filmes independentes, né, e apesar disso, isso nunca limita eles, né, os bons diretores, a imprimir um traço bem pessoal no filme, né. Então você pega os primeiros filmes aí de diretores famosos, você sempre vai sentir assim que é um filme mais baixo orçamento, mas que tem alguma coisa a mais, alguma diferença ali que chamou a atenção, né? E que eles vão se aperfeiçoando ao longo dos outros filmes, né? E o que a gente percebe aqui, né, é que ela conta essa história, né, dessa reconciliação de uma mulher adulta com seu pai quando era criança de uma forma bem minimalista, assim, né? E uma forma bem interessante, né? De uma mulher adulta assistindo fitas dessa viagem única que eles fizeram lá pra Turquia. E é um filme que ele passa a maior parte do tempo, né? Quase 95% assim, do tempo nessa gravação, né? Então pouco se fala sobre a Sophie adulta e muito se foca nessa viagem, né? E de poucas e dessas cenas, né? Deles brincando, deles viajando, deles conversando sobre
vários assuntos, né? E essa menina começando a entrar na puberdade, começando a ter algumas curiosidades, algumas dúvidas, né? E passando um tempo legal com o pai, assim, na piscina, né? Então é interessante que nessas cenas muitas coisas ficam implícitas e a relação dos dois a gente vai percebendo através da linguagem corporal entre eles, né? De como a cena é montada. E eu gostei bastante desse estilo dela, assim, né? De um estilo mais minimalista, uma maneira mais intimista de contar a história, né? E lendo rapidamente, assim, a descrição dos três curtas que ela fez, que estão registrados, parece que ela tem esse traço, né? Então eu imagino que os próximos filmes dela vão ter essa característica mais intimista de relação, né? Até o final, que é um final assim que ele não traz tantas respostas, né? Então a gente não sabe se ele morreu, o que aconteceu, e não sabe se para Sophie adulta isso foi uma coisa reconciliadora, né? Assim, o símbolo ali parece que sim, né? Mas eu achei interessante essa maneira de filmar dela. E para mim esse filme ele comenta um pouco sobre a nossa relação com a infância, né? E a consequência na nossa formação, né? Isso é uma coisa que eu andei pensando bastante ultimamente, né? Como às vezes alguns episódios bem marcantes na nossa infância definem muito do que a gente é ou do que a gente acredita, né? E às vezes são coisas totalmente relevantes para as outras pessoas em volta, né? Todo mundo vai pensar de alguma coisa aconteceu, algum final de semana, alguma coisa específica que fica forte e você carrega pelo resto da vida, né? E para mim esse filme ele é bem sobre isso, né? Para a Sophie, essa viagem foi uma viagem muito importante para ela, e talvez ela fazia tempo que ela não revisitava essa memória, né? Então revisitar essa memória, rever a fita, fez ela relembrar, né, de como era seu pai e de certa forma então perdoar ele, se reconciliar de alguma coisa que tenha acontecido que não foi descrita, né? Então para mim o filme ele comenta bem nesse sentido, né? Essa é a questão da gente, o começo do filme, né? A gente começa com assistindo a fita e vendo o personagem assistindo a mesma fita que a gente, ele, de certa forma, a diretora deixa a gente como cúmplice, né? Nessa tentativa da Sophie relembrar a viagem do pai, né? Então isso é uma coisa interessante, uma escolha de estilo, né, do filme, de gravação do filme muito legal. E essa maneira mais simbólica, né, de que fica claro no filme, né, que talvez ela nunca mais ouviu ou não o vê com frequência, né? Então isso ficou bem interessante. E isso que eu acho que é a parte mais pesada, assim, no filme, né? Você acaba o filme com aquela coisa assim meio um gosto mais amargo, né? Então até para algumas pessoas pode ser um filme muito forte, assim, né? Nesse sentido de relembrar às vezes relações passadas que foram quebradas, né? E isso só acontece, né? Uma história minimalista ter esse efeito poderoso nas pessoas, né? Foi por uma escolha muito boa, né? Que passa pela forma de filmar, mas também pelos atores, né? O Paul Mescal, né? E a menina, né? A menina que se chama Frankie Corio, né? A Frankie Corio e o Paul Mescal, eles têm uma química e uma ligação muito próxima, né? Assim, dá pra sentir, assim, que eu vi que na preparação eles ficaram mais tempo juntos, e dá pra ver que eles têm, assim, eles conseguem, a gente consegue sentir essa proximidade dos dois personagens, né? De um pai e de uma filha, e um pai que não é tão presente no dia a dia dela, né? Então eles conseguem criar essa relação moderna, né? De pais jovens, né? E além disso, né? Pais jovens que são separados, né? E que é uma realidade nossa agora, né? E eu acho interessante que elas fazem isso de uma forma que não é clichê também, porque os pais se dão bem, né? Seria uma saída muito fácil fazer, os pais se discutem, eles não gostam, não se gostam, né? Mas não, mostra assim que os pais têm uma relação boa, só estão separados, né? E o que confunde até mesmo a menina, que teria esse conceito mais de que eles teriam que estar brigados, eles não podem gostar um do outro, né? Eles estão com outra cabeça, né? Talvez essa outra geração que talvez lide dessa maneira, né? Com muito mais naturalidade, muito mais maturidade do que talvez nossos pais iriam lidar, né? Então isso eu achei uma coisa bem interessante, que dá mais validade. A gente sente que aquela situação ali, aquele filme ali, ele
pode acontecer e acontece em várias situações, então dá uma validade pro filme muito legal, né? Então essa foi uma escolha muito boa que eu achei. E além disso, os enquadramentos, né, são muito criativos, né? Então várias vezes eles usam o reflexo da mesa para mostrar o personagem, o reflexo da televisão, de espelhos, né? Tem uma cena em particular, quem assistiu vai lembrar, que eu achei sensacional, que foi uma cena em que a câmera fica parada e ela tá mostrando a TV, e tem os livros de Tai Chi ali, os livros de autoajuda ali do pai, né? E tem um espelho atrás, e a cena ela começa com a TV reproduzindo em tempo real a menina filmando o pai e ela. Depois disso ela desliga a câmera e daí a TV fica escura, e daí a gente vê a cena através do reflexo dessa TV, e no final da cena a gente vê o reflexo através do espelho, porque eles saem daquela região ali onde a TV reflete e a gente vê através do espelho o pai. Então essa brincadeira da gente ver pessoas através de espelhos, de reflexo, é uma coisa que pra mim agregou bastante na linguagem não verbal do filme, né? E que deixou um estilo bem único pro filme. Então isso eu achei bem legal também. A atuação, além disso, né, dessa relação dos dois, mas eu queria ressaltar também a atuação do pai de uma forma bem... Ele tem uma atuação bem contida e bem sutil, que foi, assim, que encaixou muito bem com a proposta do filme, né? Porque a proposta do filme, assim, na minha visão, era a filha perceber que o pai não estava muito bem naquela viagem, né? Então a gente percebe que ele está se divertindo, que ele quer estar mais ativo ali nas brincadeiras, ele quer que a filha se divirta, mas ele está passando por um momento de dificuldade muito grande, né? E ele está depressivo, ele não está bem, assim, para ser o ânimo da festa, né? Então a gente percebe isso através da câmera da Sophie e através ali do filme, né? Então talvez isso que a Sophie talvez nem tenha percebido muito bem, e que agora a Sophie adulta revisitando percebe que ele estava num momento de dificuldade. Isso gera mais uma empatia com ele, né? Em algumas situações ele não querer ir lá cantar com ela, né? Dele se irritar com ela, né? Então isso eu achei bem interessante, né? Isso quem contribuiu muito foi a atuação do pai, né? Uma atuação mais sutil, né? Então essa questão, né, dele ter uma dificuldade em falar na sua própria infância, um desânimo, uma insegurança em relação ao papel do pai, né? Isso é um pai jovem, né? Que as pessoas ali em volta confundem ele com o irmão, né? Então, como ele lida com tudo isso, eu achei que foi uma atuação muito legal e bem sutil, né? Até essa questão do abuso de substância ali, né? Que em um momento ele exagera na bebida. É interessante que todas essas pequenas ações fazem o retrato do que a gente percebe do pai no filme, que é uma pessoa que está passando por dificuldade, mas está dando o seu máximo para que isso não transpareça para a filha, que isso não afete a filha e que eles possam ter um final de semana, né, um feriado legal. E o final do filme, ele não diz exatamente o que aconteceu, né, mas deixa claro, né, de que a fita ali foi uma forma, né, que a Sophie encontrou de relembrar, revisitar a memória do pai de uma maneira diferente, né, e até de uma contra-referência, né. Uma pequena parte do filme mostra que a Sophie, quando assiste essa fita, tem a mesma idade do pai e tá com uma filha pequena também. Então é como se ela estivesse travando uma conversa ali com o pai na mesma situação que ela, querendo pedir um conselho de como lidar com essas dificuldades, né? Então isso eu achei uma maneira bem bonita assim, do filme representar, né? E tentar se reconciliar com o pai, que foi a alegoria ali da dança, da rave lá, que eles estão em lugares separados e eles vão se aproximando ao longo do filme, né? Isso me lembrou muito uma vez, alguns anos atrás, que eu tenho uma fita de VHS que é do meu aniversário de 1 ano, né? E que era bem uma época que meus pais têm mais ou menos a minha idade agora, né? Então 28 anos, né? E teve esse Dia das Mães que eu peguei essa fita de VHS e fui nesses lugares de transformar em DVD, né? E daí eu peguei o DVD, eu não assisti, e daí eu dei de presente pra minha mãe, e a gente sentou e assistiu a fita todo mundo junto, né? E pra mim foi, pra eles também, né? Foi muito marcante, assim, foi bem uma coisa que emocionou bastante a gente, né? Rever essa fita, né?
E o meu aniversário de 1 ano eu não vou lembrar nada, né? Mas foi bem legal reassistir, reavivar essa memória, né? E ainda mais porque quando essa fita... eu vejo meus pais com a minha idade, né? E é uma coisa que ultimamente eu me pego pensando bastante, né? Na minha idade, como eles estavam... eu já era nascido, né? Eu não tenho filhos agora, mas meu pai já tinha eu, né? Com uns 3 anos de idade aí. Então eu acho que esse exercício que o filme propõe é uma coisa bem real, e pra mim eu senti bastante nesse sentido, assim, que eu achei que foi uma experiência bem legal, né? E eu me imagino, assim, se eventualmente fosse uma fita com eu mais velho, eu relembrando e complementando com a imagem, deve ser uma experiência muito interessante, né? E que pra ela foi uma experiência de reconciliação com o pai. O final do filme, né, quando existe... de que, assim, quando eu terminei o filme, eu até fiquei numa sensação de que poderia estar faltando alguma coisa, talvez eles poderiam estar complementando com alguma coisa a mais esse filme, mas agora eu percebo, né, ainda mais depois dando um tempo, fazendo a pauta, que ele não falta mais nada, ele não precisa responder tudo, né? As grandes questões ali do filme foram respondidas, né, que era uma filha com 30 anos de idade, passando por situações semelhantes ao seu pai 20 anos atrás, e revivendo essa memória e tendo uma nova visão do seu pai através das fitas, né, no momento de dificuldade. Então eu não acho que o filme ficou faltando nada, é só porque ele trata de uma forma muito mais simples, né? Simples não no sentido negativo, né? Até no sentido positivo, né? Então uma forma mais intimista de contar uma história que definitivamente deve ter relação com o passado da diretora. Talvez a metáfora da rave lá, deles dançando e tal, eu achei talvez um pouco boba, assim, na minha visão. Não gostei tanto, mas também foi uma escolha dela, assim, não é nada assim que prejudica o filme na minha visão, né? Talvez, de certa forma, às vezes deixa até muito óbvio o que aconteceu. Talvez poderia ter uma maneira mais sutil de contar essa questão da separação deles e de que ele, depois da viagem, não se viram mais, ou perdeu o contato com ela, né? Perdeu esse vínculo com ela. Mas de qualquer maneira, um final amargo nesse sentido, né? Quando você vê a carinha feliz da criança indo embora, né? Dando tchau pro pai, sabendo que talvez aquela viagem foi a última coisa que eles tiveram de proximidade, né? Então é um filme que é bem bonito nesse sentido, né? Essa brincadeira, né, da gente assistir um personagem assistindo uma filmagem junto ali, me lembrou, eu acredito que ele deve ter... A diretora deve ter usado como referência, né, como inspiração, um filme chamado Cachê, que é do Haneke, né, um filme francês, recente até, né, ele tem acho que aí uns 15 anos, e é um filme bem interessante. Eu vou deixar na descrição do episódio, né, um filme que eu gosto bastante, que é um filme de suspense em que um estranho filma a casa, a fachada do personagem principal e fica mandando pra ele por correio pra ele ficar assistindo, sabe? E tem essa brincadeira de ficar assistindo a fita sabendo que o personagem principal tá assistindo junto com você. Então esse tipo de escolha de contar a história, eu acredito que foi muito... A diretora usou muito essa inspiração com o Haneke, né? Que é um filme do Haneke. Enfim, né? A história, como eu disse, tem essa característica mais minimalista, né? E quando ela é bem feita, ela pode ter um efeito igual ou até maior do que uma história assim mais tradicional, que explica cada passo, sabe? Inclusive, eu achei que ela fez muito bem aqui, porque teve assim, um poder muito, muito forte assim, nesse sentido. Ao contrário, por exemplo, eu tava pensando em exemplos recentes, assim, né, de histórias nesse sentido, de reconciliação, especialmente pai e mãe, com os filhos, né, e eu lembro daí do Filha Perdida, né, que foi um filme que saiu no Netflix, acho que foi ano passado, ou ano retrasado, né, que tem essa brincadeira de viagem, que daí a mãe vai pra Grécia e tal, só que esse filme em particular eu não gostei nada, detestei esse filme, porque eu acho que justamente quando você tenta contar uma história de uma maneira minimalista, é importante mesmo que pequenos detalhes apareçam, né?
e que você crie algum tipo de vínculo, né? Uma história minimalista é uma história que precisa muito mais dessa questão de contato e relação entre dois personagens, né? E eu sinto que é um filme que não teve isso, Filha Perdida, e por isso que eu não gostei muito. Já esse filme, acho que essa abordagem de focar muito no pai e no filha, e na relação dos dois, e contar como é, através de pequenas cenas, assim, né? Cenas do cotidiano, foi uma coisa muito bem acertada, e uma voz muito única aí da diretora. Então, tô bem ansioso para ver os próximos filmes dela. Com certeza ela teve muita visibilidade com esse filme, né? E com certeza ela vai ter mais orçamento, mais suporte aí para contar a história que ela quiser no próximo filme, né? Então vamos ver, espero que ela mantenha essa qualidade dela, né? E que ela desenvolva, né? Progrida aí pro próximo filme. Então fica de olho aí nessa diretora escocesa chamada Charlotte Wells. I can feel you pulling things around in there. It's a brand new organ. Never before seen. We've all felt that the body was empty. Empty of meaning. And we've wanted to confirm that, so that we could fill it with meaning. The world is a much more dangerous place now that pain has all but disappeared. Surgery is sex, isn't it? Is it? You know it is. Surgery is the new sex. I don't like what's happening with the body. In particular, what's happening with my body. Which is why I keep cutting it up. What do you think they'd find inside it? Outer space. Whoops. Sorry. Let us not be afraid to map the chaos inside. Let us create a map that will guide us into the heart of darkness. Então, o próximo filme que a gente vai falar, o segundo filme que a gente vai falar hoje, é o Crimes do Futuro. Esse é um filme de 2022 que tem 1h e 47 minutos, é dirigido pelo David Cronenberg, estrelado pelo Viggo Mortensen, a Léa Seydoux e a Kristen Stewart. Esse filme eu assisti no MUBI, mas tem também no Apple TV. E por que eu assisti esse filme? Porque ele foi, né, um spoiler aí para quem não assistiu o episódio dos melhores filmes que eu assisti em 2022. Esse filme foi o campeão, foi a medalha de ouro aí dos filmes do ano passado, né? Então a Júlia daí escutou o podcast lá, a gente conversou um pouco e ela ficou curiosa para assistir esse filme. Então eu reassisti o Crimes do Futuro. Já fazia uns 5, 6 meses que eu tinha assistido o filme, né? Então foi legal para ter essa visão e ver se ele continua esse filme tão legal quanto eu tinha achado antes, né? Uma sinopse do filme, então, vai lá. Então, esse filme se passa numa situação em que os humanos, eles vivem numa realidade em que os seus corpos, né, físicos se adaptaram a uma nova realidade sintética. E o personagem principal é o Sol, ele é um artista e que é dotado de uma capacidade, né, ou doença, de gerar órgãos novos ao longo do tempo, tumores novos ao longo do tempo. E o que ele faz é retirar, junto com a sua parceira, que é a Caprice, retira esses órgãos e demonstra eles em apresentações artísticas. Então esse foi o filme que eu mais gostei no ano passado de assistir, de todos que eu assisti. Só que é um filme, como você já deve ter pegado pela sinopse, que é um filme muito diferente, tá? Ele tem bastante exposição gráfica, né? E é uma história muito fora do comum. Então eu confesso que não é todo mundo que vai gostar desse filme, mas é um filme que me marcou muito. Então se você gosta assim de filmes diferentes,
Especialmente esse tipo de filme que você termina e fica pensando no significado das coisas que aparecem. É um filme muito legal, né? Eu sou suspeito pra falar porque é justamente o filme que eu mais gostei de assistir no ano passado de tudo que eu assisti. Então, achei um filme muito único. E caso você topa assistir um filme diferente, ele não decepciona. Então, caso vocês tenham interesse, vai lá, assiste e volta aqui, porque agora eu vou começar a contar detalhes desse filme aí, Crimes do Futuro. Então esse filme, ele se passa no futuro, né? Numa situação onde não existe mais dor física e os procedimentos cirúrgicos e mudanças corporais, eles são usados como exposições artísticas, já que não tem necessidade de anestesia, né? Uma realidade que não existe mais dor, tá? E o Sol, que é o personagem principal, ele tem uma habilidade, né? Uma doença, uma capacidade, um traço evolutivo, pode chamar de qualquer maneira que você quiser, de gerar tumores funcionais dentro do seu corpo, né? Ele usa, né, esses tumores como material para fazer apresentações junto com a Caprice, que é a sua companheira de performance. A Caprice, ela tatua esses órgãos enquanto eles ainda estão em formação dentro do corpo dele, né? Sem tirar, ela vai tatuando de fora para dentro. E em eventos, grandes performances, ela faz uma cirurgia, né? E a plateia assiste essa cirurgia dela tirando o órgão e expondo o órgão novo que o Sol desenvolveu. Apesar de o Sol ser muito famoso e ter muito prestígio no meio artístico, ele se considera de certa forma amaldiçoado por essa condição, né? E essa condição, inclusive, né, essa doença, ele gera muitos problemas para ele. Então ele tem muita insônia, ele tem dificuldade para mobilizar, para caminhar, né? E especialmente ele tem muita dificuldade para comer, tá? E o Sol, nessa realidade do filme, ele não é exceção. Estão surgindo várias pessoas com várias mutações diferentes e tumores, né, com funções novas, né? Uma delas, e que se percebeu, é que estão existindo pessoas que estão tendo a capacidade de comer coisas sintéticas, especialmente plástico. Nesse contexto, o governo então ele criou duas agências. Uma é a Agência de Novos Costumes, que é uma espécie de polícia para vigiar essas pessoas e a sua influência, já para evitar que eles zangariem mais adeptos, né? Porque na visão do governo, nessa situação, essas pessoas que têm essas mutações, essas habilidades novas, não são humanas. E também o Registro Nacional de Órgãos, que é uma agência secreta que cataloga esses novos órgãos que estão surgindo, né? Especialmente o do Sol, então ele retira e manda para eles, né? E que é composto pela Timlin, que é uma menina bem estranha, que é representada, né, pela Kristen Stewart, né? E o Whippet, né, que também é um cara bem estranho, assim como todo mundo nesse filme, né? E nesse contexto existem alguns grupos, né, que querem tornar pública essas mudanças nos seres humanos, né? Então eles estão criando alguns grupos que querem radicalizar e querem mostrar para o mundo que isso está acontecendo, que é uma mudança que veio para ficar. Então isso está sendo combatido, né, por essas agências do governo. E o Sol, nesse meio, ele é um agente duplo. Então ele tem essa performance, ele faz essas performances, né, mostra os tumores novos dele, mas ele também está trabalhando com o governo para identificar essas pessoas que estão envolvidas, né, nessas organizações de resistência em favor dessas pessoas com habilidades novas, com tumores novos e com habilidades diferentes do comum. Esses grupos, né, especialmente que o Lang-Do-Tris, que é outro personagem importante da história, é o líder, tá? E o Lang-Do-Tris e o seu grupo, eles fabricam uma espécie de barra de chocolate roxa, de uma cor roxa, e que ao longo do filme a gente depois descobre, né, parece chocolate, mas não é plástico. E o grupo dele tá sempre comendo essa barra, né? Inclusive tem uma cena do filme lá que alguém pega inadvertido essa barra e come e acaba morrendo, né? Então é uma barra sintética que seres humanos, né, normais, aí que tem o trato digestivo normal, né,
não consegue digerir e acaba morrendo quando come. Então ele começa a andar com essas barras de plástico, né? Até de uma maneira como se fosse uma espécie de terrorista, né? Fazendo as pessoas comerem lá, e quem tem a capacidade, né? Ele acaba angariando pro grupo, e quem não tem acaba morrendo, né? E a história ela dá uma virada quando esse líder, né, que é o Lang-Do-Tris, fala com o Sol e dá uma ideia pro Sol fazer uma performance. Qual é a performance que ele fala pro Sol fazer? A necrópsia do seu próprio filho, o filho desse líder, que é uma criança que foi assassinada pela ex-esposa dele, então pela sua mãe, porque a mãe tinha percebido que ele tinha essa habilidade de comer plástico e não via ele como um ser humano. Então, num surto lá, ela acaba matando a criança e deixando o corpo para o pai, que é o Lang-Do-Tris, que é o líder desse movimento de resistência. E a ideia dele, então, é fazer essa necrópsia de forma pública pelo Sol, porque ele entende que isso é o acontecimento que é necessário para desvendar o fato de que a evolução está gerando pessoas plenamente com capacidade plena para viver de acordo com um ambiente sintético, né? Pessoas que podem comer plástico, podem comer lixo. Ele quer transformar essa situação no comunicado oficial de que isso está acontecendo. E o Sol, numa situação até de curiosidade, aceita fazer isso. Enquanto isso, né, o Timlin e o Whippet, que são os agentes lá da agência de registro de órgãos, eles, apesar de trabalhar para o governo, têm um fascínio fora do padrão por Sol e por esses performistas, né, por essas pessoas, né? Então a Timlin até entende e vê essas cirurgias e esses procedimentos como se fosse o novo sexo, né? E o Whippet, ele até organiza uma competição de beleza interna, onde as pessoas que estão desenvolvendo os órgãos vão competir para ver quem que está fazendo os órgãos mais bonitos, com funções diferentes. Então, até adquire essa característica aí de organização, de competição, né, de beleza e de beleza interna. Então, o clímax do filme é quando chega o dia da necrópsia da criança, a necrópsia pública, né? Então, todo mundo tá lá, né? Então, as agências do governo estão infiltradas, todo mundo tá acompanhando para ver como que é esse garoto por dentro, se ele tem órgãos plenamente funcionantes, né? Naturais, que ele nasceu com eles e com a capacidade de comer plástico, né? Acontece que quando a Caprice abre a criança, todos os órgãos deles já foram retirados e foram substituídos por tumores antigos do Sol e tatuados, né? Então, ele foi depredado, né? Esses órgãos foram tirados e colocados outros no meio ali para esconder o que tinha antes e como esse garoto era por dentro antes disso tudo acontecer. Então isso gerou uma decepção muito grande no pai, né, no Lang-Do-Tris, e de todo o movimento que queria mostrar, né, que a criança era uma criança plenamente funcional e que a criança representava a evolução do ser humano. Então a criança, o pai da criança, né, o Lang-Do-Tris, sai do espetáculo e acaba sendo alvejado, morto aí pela agência de novos costumes. O governo pega o líder do movimento. E é revelado que a Timlin, né, que é outra, que é a garota estranha da agência de registro de órgãos, que fez essa substituição com planos, né, de acabar com essa revolução. Com frente a tudo isso, o Sol decide, né, parar de ser um agente duplo, e no fim, na cena final, o Sol pega a barra roxa de plástico e come, e ele finalmente consegue digerir, consegue comer, e daí a cena final, o frame final é dele sorrindo, né? No final, assim, entrando em pazes assim, com o seu próprio corpo. Bem, então, como eu disse antes, né, esse filme, apesar dele tratar de coisas bem diferentes, ter um universo bem particular, a gente percebe que ele fala de coisas bem reais no nosso dia a dia, né? Então você pode interpretar o filme de uma forma mais abstrata, né, como mais uma alegoria, ou uma forma mais literal, e as duas maneiras são muito legais, né? Então vamos fazer esse exercício. Primeiro vamos pensar um pouco de maneira mais literal sobre essa história, né?
Então, primeira coisa assim que me chamou muita atenção quando eu terminei o filme foi essa brincadeira com a evolução, né? Com a evolução natural, né? Com aquele processo, né, que Darwin escreveu aí há muito tempo atrás, né? Então, essa possibilidade de surgirem mutações, né, que eventualmente no mundo moderno, né, no mundo de hoje, poderiam se destacar, né, como essa habilidade de comer plástico, né? Então, num mundo superlotado como o nosso, né, com problemas de despejo de lixo, isso parece ser uma vantagem evolutiva, né? Você não precisar de comida de origem, né, animal, vegetal, e simplesmente comer plástico, né? Então eu acho bem fascinante ele ter essa ideia, dessa brincadeira de... E se começasse a surgir pessoas com essa habilidade, né? Como que a gente ia lidar, né? Como que a gente ia entender essas pessoas, né? E daí surge a outra dúvida, né? Essas pessoas, né, na história do filme que tinham essa habilidade, né? Elas ainda seriam humanas, seriam pessoas humanas, seria Homo sapiens sapiens ainda, né? E no entendimento do governo, não. Elas são outra coisa que merece ser exterminada, né? Então elas são vistas como aberrações, né? Que devem ser contidas, que foi o que a cena final do filme, né? E isso, na minha visão, nesse exercício hipotético, é uma coisa plenamente possível, né? Se a gente vive num mundo, né, que a diferença de cor de pele, religião, orientação sexual, qualquer coisa assim pode gerar conflito, né? É plenamente possível pessoas, né, que começam a comer plástico, né, gerar essa reação forte de repressão, né? E com a repressão surge também essa revolução em grupos organizados, né? E que aqui ficou representado na figura do Lactotrees, né? Que está produzindo barra de plástico disfarçado de chocolate e está dando para as pessoas, né? Então quem consegue comer tem essa capacidade inata, né? E tudo bem, e ele angaria, e quem não tem morre, né? Então, de certa forma, um terrorista, né? Então ele começa a matar as pessoas dessa maneira e começa a selecionar, né? Fazer um genocídio aí e selecionar as pessoas com essa mutação. Uma coisa interessante que não ficou bem explicado no filme, eu acho que de propósito, é que o Dotrice, ele comenta que o grupo surgiu, né, com alguns integrantes começou a experimentar plástico e começou a comer e digerir, e a coisa foi indo embora, né, e que o filho nasceu naturalmente com essa capacidade, né. E até o Sol comenta, né, mas como isso daí vai tudo contra o que o Darwin falou, né, que não é uma capacidade, a pessoa quer começar a comer plástico, desenvolve essa capacidade, né, que seria mais aquela teoria lá do Lamarck, né. Então não faz sentido biológico, né? E daí o Lactotrees, ele desconversa e não explica muito bem como a mãe dele lá não tem capacidade e como ele conseguiu desenvolver isso passar pro filho, né? Não fica explicado, né? Então até pra mim, depois isso é uma coisa que eu só pensei na segunda vez que eu assisti, né? Se isso tem duas possibilidades, né? Uma é a criança realmente nasceu daquela maneira, com essa mutação, e a outra é de que eles também fizeram alguma espécie de cirurgia na criança, ou começou a dar para a criança desde pequeno lá, e a criança adquiriu essa tolerabilidade, né, com plástico, né? Isso não fica bem explicado. Isso eu acho interessante, né? Então essa brincadeira com evolução eu achei um negócio fascinante, assim, muito criativo por parte do Cronenberg, né? O Homo sapiens sapiens, né? A nossa versão atual aí do hardware, né? Então o Homo sapiens sapiens, ele surgiu mais ou menos 200 mil anos atrás na região leste da África, né? Então é muito tempo e é um modelo que a gente usa até hoje, né? E esse modelo, não adianta a gente querer se enganar, né? É o mesmo modelo da vida moderna que a gente leva hoje, né? De muito tempo, né, de forma sedentária, muito tempo de tela, né? Então é interessante que a gente quer imprimir uma nova maneira de usar o nosso corpo, mas ele tem essa limitação física que é um corpo de 200 mil anos atrás, né? Então a gente não foi feito para ficar sem fazer exercício, trancado, longe de luz natural, né? Então são coisas que agora a gente começa a colher os frutos disso, né? E a gente percebe vários problemas que a gente tem, né? Como depressão, obesidade, vários vícios, né? Que essa expectativa, né, do que a gente quer fazer, do que a gente pode, né, fazer, tem essa diferença, né? Eu acho interessante que o filme brinca um pouco com isso,
do nosso corpo. Ele é um corpo muito antigo, a maneira que ele é muito antiga, né? E a gente quer tentar adaptar com essa nova realidade de informação na sua cara toda hora, né? Muita exposição visual, né? Então isso eu acho uma coisa interessante, né? E não que a evolução tecnológica seja algo ruim, né? Tanto que possibilitou a gente aumentar a expectativa de vida, mas com certeza isso teve um preço pro nosso corpo físico, né? E pra mim o filme ele fala nesse sentido, né? E é interessante fazer o exercício de pensar, quando será que vai ser a nossa próxima atualização, né? Será que a gente, nesse sentido, né? Qual que é o próximo passo na questão de seleção natural, né? E qual seria a evolução da nossa espécie, né? Isso eu acho bem interessante pensar, né? E o filme ele brinca um pouco com isso, né? E outra coisa, né? Será que isso já não acontece? A gente ainda não identificou, né? Essa mudanças, né? Que na seleção natural vão ficar mais frequentes na população humana, né? Então, por uma brincadeira, eu dei uma olhada, né? E existe já a descrição, né? Que existe historicamente, né? O ser humano ele tá ficando mais alto em comparado, por exemplo, com o século XIX, né? Que pode ser uma tradução da melhor nutrição nossa, que é verdade, né? Outra coisa também que eu olhei, que tem uma pesquisa de Stanford que mostrou que a temperatura média humana está mais baixa em comparação com o século XIX, né? Então, tem algumas pequenas mudanças que talvez a gente não saiba, né? E que lá na frente vai ficar mais permanente, né? Então, eu acho interessante essa brincadeira. Ou, por exemplo, como hoje existe muito mais puberdade precoce em comparação com o final do século XIX e início do século XX, que foi outro estudo que demonstrou também. Então, isso eu acho interessante, essas brincadeiras, né? De que, será que, e que o Cronenberg propõe, né? Será que a gente já não está tendo mutações, modificações, coisas diferentes acontecendo e que eventualmente vão se tornar a maioria pela seleção natural, né? E se isso está acontecendo, a gente ainda seria humano, né? O que é ser humano, né? Então isso eu achei genial do filme, né? E o outro lado, né? E agora até indo mais para o lado mais abstrato, né? Essa questão do surgimento tumoral do Sol, né? E como ele usa esse tumor, essa doença de uma maneira de entretenimento, né? Ele deturpa essa noção de doença e transforma em entretenimento, e transforma em uma coisa para ser assistida, né? Isso eu achei uma brincadeira interessante, né? E que não é só os órgãos, né, novos que são a atração, mas é o procedimento cirúrgico que é a atração, é o procedimento cirúrgico que é uma maneira performática, né? Assim, e até por isso, né, que a Timlin, depois que assiste uma das performances, ela conversa com o Sol e fala assim, nossa, essa a cirurgia que é o novo sexo, né? A cirurgia que nesse mundo é o principal, é a coisa a ser cobiçada, a ser assistida, né? E o filme brinca muito com isso, que são pessoas, né, fascinadas nos procedimentos, se cortando, performances que são procedimentos cirúrgicos, né? Então isso eu achei uma coisa muito interessante do filme, né? E que no contexto do filme, né, um mundo sem dor, ele nesse mundo, né, sem dor, são os procedimentos cirúrgicos que se transformam em arte, né? Então ele está tratado como uma arte, né? Então, assim, para mim isso foi um comentário mais até nesse culto que a gente tem de transformação corporal, né? E que, sem querer polemizar, né? Não tô falando que é algo ruim ou bom, né? Mas é que de fato acontece, né? Através dessa pressão estética, padronização da beleza, né? E que força, né, muitas pessoas a fazer cada vez mais modificações corporais, né? E que também é vista como arte na nossa realidade, né? Tanto que até nas terminologias, né, muitas pessoas agora se nomeiam, né? Eu faço design de rosto, de sobrancelha, disso, daquilo, né? Então, tomando até essa característica de arte, né? Essa transformação corporal, né? Então acho que o filme ele comenta um pouco mais nesse sentido também, né? Dessa fascínio que a gente tem atualmente com procedimentos cirúrgicos, né? E modificação corporal. Então acho que é um tema que eu achei bem interessante, que para mim ficou claro na história, né? Um exagero, mas que foi uma alegoria, uma metáfora para isso. E também nessa parte abstrata, né? Eu acho que uma abstrata assim no sentido mais profundo, para mim ele fala muito sobre identidade até, né? Então a nossa relação com as coisas diferentes que surgem no meio, né?
Então o Sol, ele, por um lado, ele não aceita as mudanças que tem no corpo dele, né? Esses tumores e tudo, né? E ele atira eles, né? Tem uma relação de repúdia com eles, né? Já o Dotrice, né? O Lang Dotrice, que é o chefe revolucionário, ele aceita essa mudança do corpo dele, da questão de comer plástico, e ele quer impor essa mudança nas pessoas, né? Matando as pessoas que não têm a capacidade, né? E os dois, cada um de uma maneira, nessa ação de coibir as diferenças, eles aceleram esse processo, né? Como foi no caso do Sol e do governo, né? Então, eu acho que no cerne da questão, para mim, pelo menos, o filme ele trata muito do processo de aceitação das mudanças mentais e físicas que a gente passa ao longo da vida, né? Então, a visão, né, a figura mais repressora do governo na história, né, de querer coibir ali, né, que degradou o corpo da criança, ela impossibilitou o conhecimento que uma coisa nova estava acontecendo no mundo, né, de uma evolução ali da raça humana estava acontecendo, né. Isso fazendo paralelo, assim como a gente tem, né, a ideia, a gente pode ficar facilmente aprisionado numa ideia de que de identidade nossa, né. Como tem muita gente que fala, né, eu sempre fui assim, esse é meu jeito, eu sempre fui assim. Ou, por que eu vou mudar agora? Eu sempre fiz desse jeito, né? Essa é minha personalidade, né? Então, às vezes a gente tem a tendência de lutar, né, contra uma mudança natural, seja física no nosso corpo, ou também uma mudança natural na nossa forma de pensar, ou na nossa forma de agir, né? Então isso daí pode... muitas pessoas podem estar passando por isso agora, né? Essa brincadeira que a gente faz às vezes, nossa, eu tô velho agora, deu 10 horas, quero dormir. Ou, nossa, o que me diverte agora não era o que me divertia 15 anos atrás. Agora sair para comprar alguma coisa para casa é uma coisa que eu acho muito legal e que antes eu odiaria, né? E às vezes a gente tem a tendência a lutar de uma forma mais forte com esse tipo de mudança. Quando no final, né, a gente vai mudando com o tempo, a gente sempre está mudando, né? Quem a gente sempre muda, né? Então acho que para mim no cerne da questão o filme fala um pouco sobre isso, né? Como a gente pode reagir, né? A Caprice, por exemplo, tem uma característica muito mais de aceitar. Já o Sol, ele tem essa redenção no final em que ele aceita essa mudança do corpo dele e a identidade nova dele. Então para mim ele comenta um pouco sobre isso, né? E além disso, né? Esse rigor de normatização, né? De como a gente pensa, como a gente deve parecer, né? Ele às vezes até transpõe um pouco até para mim na situação eu fiquei pensando, aplicando pro meu dia a dia, né? Para quem não sabe, né, eu sou da área da saúde, sou médico, e isso também às vezes a gente percebe na área, né? Então qual que é a diferença entre uma alteração no laboratorial, né? Algum exame de sangue, alguma alteração de imagem, e qual a diferença disso para a doença, né? Então às vezes a gente tende a tentar pôr todo mundo na mesma régua, né, do que é normal, do que não é normal, e às vezes querendo suprimir e deixar todo mundo de uma maneira exatamente igual, né. Então isso é uma coisa interessante que eu acho que o filme ele acaba trazendo essa reflexão, pelo menos me trouxe essa sensação, sabe, me fez pensar sobre isso. Então quem é da área da saúde provavelmente já deve ter entendido, assim, deve ter percebido, né, também nesse sentido, né. Outro filme, né, e que é do próprio Cronenberg, que fala sobre isso, inclusive, é um filme chamado Gêmeos, Mórbida Semelhança. Esse é um filme de 88 do Cronenberg, e que o filme tem uma cena, ele representa esse tipo de discussão que eu falei pra vocês agora. Esse filme ele é basicamente 2 ginecologistas, né, que vai acontecer várias coisas, não vou entrar em detalhe. Mas tem alguma cena desse filme, que eles são gêmeos, né? São 2 ginecologistas, em que um deles, ele se empenha lá e ele cria um espéculo totalmente deformado. Um espéculo, para quem não sabe, né? Que é usado ali para fazer exame ginecológico, né? Um espéculo totalmente deformado, mas que para ele era um espéculo que encaixava perfeitamente na mulher que tem a anatomia perfeita, né? Tem o aparelho reprodutor ali, o sistema reprodutor feminino perfeito, né? Isso ele faz depois que ele se irrita com uma paciente lá que ele botou o espéculo e incomodou ela.
e a paciente tinha uma alteração anatômica ali e que ele considerou que a paciente era fora do normal, né? Ela não é normal, né? A anatomia dela é deformada, né? Então saiu daí essa brincadeira, inclusive, que ele comenta de beleza interna, né? Então a competição de beleza interna, eu acho bem interessante esse conceito que o filme traz no meio, né? O Crimes do Futuro, e nesse filme ele comenta, né, que ele começa a ficar fixado da anatomia normal humana, e quem foge um pouquinho fora disso ele considera como imperfeito, né? E daí gera discussão, né? O que é diferença anatômica ou uma diferença ali fisiológica, uma variação normal, né? E o que de fato é doença, né? Então essa é uma discussão bem interessante na medicina, né? Na área da saúde de forma geral, e eu acho que pra mim pelo menos me fez pensar nisso nesse filme também, né? Essa questão de beleza, da competição de beleza interna que essas pessoas como o Sol que faziam os tumores iriam fazer, né? E na interpretação ali do governo de que qualquer tipo de evolução e de mutação ali era doença ou representava o fim da raça humana, né? Então eu achei interessante que o filme pra mim me fez lembrar disso também. E no final, né, o que fica é que esse filme é um baita filme, um filmaço, né, pra mim. E revendo pela segunda vez ali, né, continua sendo um filme muito marcante pra mim. Na segunda vez me tirou mais coisas ainda que eu não tinha pensado da primeira vez. E que é um filme que usa essa maneira, né, de filme futurista e bizarro como uma alegoria, né? Ele é interessante se você interpretar totalmente literalmente, é uma história interessante, e se você abstrair e começar a pensar, ele toca muito, né, nesses pontos que eu comentei, né, de identidade física e mental, né? Então, e mudanças com o nosso corpo e mudanças na forma de pensar, né? Então é um cara que não tem como, né? Já é o David Lynch e o David Cronenberg aí que são a dupla aí divina aí desse podcast, pelo menos por enquanto, assim, né? Que é um cara muito, muito criativo e um gênio aí do cinema. E caso você passe aí por tá passando aí no Netflix da vida e tem alguma coisa deles, com certeza vai ser alguma coisa que vai te chocar, mas no sentido positivo da coisa, sabe? Eu acho os filmes dele realmente diferenciados. Muito bem, terminamos aí nosso 12º episódio, né? Esse episódio a gente pegou 2 filmes do ano passado, de 2022, né? Um filme mais minimalista, o outro um filme mais, né, bizarro, mais diferente, assim. E 2 filmes que fazem a gente pensar, né, um pouco sobre a formação do eu, né? Então foi bem legal ter assistido eles, né? Falando no After Sun, né? Eu vi muita gente chorou no filme. E aí, você chorou no After Sun? Eu não chorei, assim, não chegou nesse ponto de correlação pra mim. Mas eu achei um filme bem emotivo e bem bonito. E já o Crimes do Futuro, muita gente falou, nossa, esse é o filme mais bizarro que eu assisti. Pra mim, com certeza tá entre um top 3, eu acredito, né? De estranheza, né? Qual que é o filme mais estranho que você assistiu, né? Então me mande aí no e-mail, né? O podcast cinegril@gmail.com, tá na descrição do episódio. Não esqueça de seguir nas redes sociais, né? O arroba nosso é o Cinemagril, né? No Instagram. E também, se você gostou desse episódio, gostou dos episódios anteriores, nos siga, né? E na plataforma, né, que você está escutando. E também compartilhe com as pessoas que você gosta, né? Cada plataforma tem um jeito, mas vai ter algum espaço ali que você pode nos avaliar, né? Então dê as 5 estrelas lá se você gostou. Faça uma análise, uma review ali, uma crítica no Apple, né? O Apple tem um espaço se você quiser escrever o que você achou desse podcast. Isso me ajuda bastante, tá? Então, um grande abraço, obrigado por escutar até aqui e uma ótima semana.